Soberano e eterno Deus, Pai infinito, mais uma vez te damos graça pelas bênçãos das tuas mãos. Te damos graça por mais um sábado e rogamos-te, Senhor Deus, a tua presença para conosco com o teu Espírito Santo, dando-nos o ensino da tua palavra, Senhor Deus, em nossas mentes, para que não só a nós sirva esse ensino, mas para passar às outras pessoas também que não entendem ainda das coisas de ti. Tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, Vinícius, eu tenho um amigo meu que ele é adventista e ele veio aqui bater os pés juntos que Jesus é Deus. E aí me trouxe uma série de perguntas querendo provar que Jesus é Deus. E nós vamos responder todas as perguntas dele com A por A e mais B, que não é Deus. Que ele é filho de Deus. É a carne, Jesus é Espírito. O texto, o título do texto é Respostas aos Adventistas, Jesus não é Deus. A primeira pergunta que ele nos passou está no livro de Jó, capítulo 19, 25 e 26. Pode ler? Pode. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Então, como esse texto aqui é um pouquinho mais complexo, eu fiz a resposta primeiro do verso 25. Redentor é o que redime, e quem redime é Jesus Cristo, não tem outro. Né? Complementação de Salmo 16, verso 9 e 10. Porque ele se levantará sobre a terra. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quem que ressuscita os mortos? Não é Deus Todo-Poderoso? Né? Então aqui Jó não estava falando de Jesus, estava falando de Deus. Capítulo 37, verso 9, 11 e 34. De Salmo. É. 17. Verso 11. 9, 11 e 34. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e os ímpios não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Aí o verso. 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Então a ressurreição pertence a Deus, não a Jesus. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a Talita, né? Mas porque a ele foi concedido o poder de Deus. Né? Então, a resposta do verso 26, Salmo 17, 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e satisfar-me-ei da tua semelhança quando acordar. Essa passagem do verso 26, depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Essa passagem é onde nos encontramos das mais e maior demonstração de fé do Velho Testamento. Fé no Redentor. Ele está vivo e no seu aparecimento pessoal na terra, com a participação dos crentes ressuscitados e transformados por conta deste Redentor. É o que redime, é Jesus. A visão real dos justos
que contemplarão a face de Deus, o Criador, após o milênio do reinado do Redentor. Então, o que redime é Jesus. E a passagem de Jó 19, 26, depois de revestido, ou seja, depois de transformado em corpo incorruptível, este meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Por quê? Porque depois disso aí, após o milênio, como eu disse aqui, aí sim eles vão contemplar a Deus face a face, porque já são corpo celeste, né? A segunda pergunta. Tá dando para entender, irmão? Bem? A segunda pergunta está em Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí é que eles quiseram dizer que ele diz que é Deus forte e Pai da eternidade, né? Mas eles não analisam a oração do versículo. Porque o menino nos nasceu. Quem que era esse menino? Jesus Cristo. Então não é Deus. Um filho não é Deus, né? Se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A profecia de Isaías apontava para o futuro. A resposta está em Apocalipse capítulo 2, verso 1 e 2. Mas esse versículo aí que fala aí, Deus forte, Príncipe da paz. Quando você terminou de ler, está escrito Deus forte, Príncipe da paz. É um pseudônimo que foi dado a Jesus porque ele ganhou todo o poder de Deus. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então ele representava o céu, ele representava o Espírito Santo de Deus aqui na terra, porque o Espírito também a ele foi dado sem medida, né? 2, Isaías, Apocalipse 12, 1 e 2. Presta bem atenção quando eu cito um livro para você. Desculpa. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Esse versículo, você não entende bem ele, não? Então eu vou explicar. Eu analisei ele, mas preciso de mais Um menino nos nasceu. Quem é o menino? Jesus. A mulher era Israel, a nação de Israel. O sol era Jacó. A lua era sua esposa. E a coroa com 12 estrelas eram seus filhos, os 12 filhos de Israel. Quando nasceu Jesus, o governo do Pai estava sobre ele, os seus ombros, que foi por isto que ele veio ao mundo, à terra. Toda a vontade do Pai em relação à terra estava sob a sua responsabilidade. Daí os nomes profetizados a ele. Era como se fosse o Pai. Ele estava com carta branca para se passar como Deus, porém a oração do versículo é um menino, um filho e não um Deus. E por fim o seu reino de 1000 anos aqui na terra, 1000 anos aqui na terra, será de justiça e paz. Por que de justiça e paz? Porque tem que se cumprir a lei de Deus. E a justiça de Deus é a sua lei, os 10 mandamentos. Mateus capítulo 28, verso 18. A passagem que ele fala que eu e o Pai somos um. É, nós vamos Mas chegar tem nela aqui. Tem que estar espiritualmente. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Jesus aproximando falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada.
no céu e na terra. Então ele representava o Deus Todo-Poderoso aqui. Era como se fosse um ministro de Deus, era como se fosse assim um cônsul aqui na terra de Deus. Ele representava o governo de Deus. A imagem perfeita do Pai, né? É. Com esta autoridade que a ele foi entregue, ele podia ser chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. E como filho de Deus, príncipe da paz. Príncipe é filho, né? O anjo falou para Maria, né? O que está em tu Porque esse versículo de Isaías ele é complexo porque ele tem duas orações, irmãos, para nós analisarmos aqui. Veja bem como que é interessante, né? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Essa é a primeira oração do versículo na língua portuguesa, né? Então é um menino e um filho, então não é Deus. Agora o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aí a outra oração, príncipe da paz, é o filho que tem toda essa representação. É isso que temos que analisar, né? Para poder entender. Agora vamos para a terceira pergunta. Miqueias capítulo 5, verso 2. E o pai dele é o Espírito Santo de Deus. É lógico. Por isso foi dado a ele sem medida. Deus fez a sombra sobre Maria, aí ela concebeu do Espírito Santo. Então ele era um invólucro carnal, quer dizer, um filho. É que o Espírito Santo tem unção de Deus, né? Não está achando Miqueias? Não. Hã? Depois de Amós. Eu vou ler aqui então, para se tornar mais fácil. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel. Então a oração está aqui. Reinar em Israel. E cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, por isso que eles pensam que é Deus, e não é. Você quer ver? O que vai reinar vem de Belém, ao seu tempo. Suas atividades são desde a eternidade. Seu pai, seu aparecimento foi na criação, na preservação, nas providências, nas teofanias e nas atividades redentoras. A pré-existência eterna do Messias fica assim apresentada com força em Provérbios, capítulo 8, 22 a 30. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era o seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos,
zelando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. 1 João 1, 1 a 3. João 1, de 1 a 3. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Até o verso? 1 a 3, bebê. 1 Coríntios 1 e 24. São João 1 também. É. Fala do verbo. Né? Fala. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. 1 Coríntios 1 e 24. Mas os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Tá vendo? Era o verbo, sabedoria. Né? Então nós vemos aqui, tu, Belém Efratas, pequenas demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Provérbios 8, de 22 a 30, provou isso. 1 João também fala desde os tempos antigos. E aí cita no final do versículo o nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 24 está falando claramente que ele é o Filho de Deus. E isso não se refere a ninguém a outro, a não ser o Cristo eterno, o Filho do Deus vivo. Então, como que pode ser Deus? A Bíblia é bem clara, né? Quarta pergunta, Mateus 1 e 23. Então eu acho que é confusão que eles fazem na cabeça deles lá, né? Porque analisar espiritualmente, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Uhum. Então vai dar à luz a um filho, né? Jesus não foi chamado realmente de Emanuel, sabia disso? Isso aí aumentaram na escritura, no original não tem, tá? De acordo com o uso hebraico do nome, ele não representa um título, mas uma caracterização, como em Isaías 9:6, né, que fala Deus forte, Pai da eternidade, Deus conosco, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então não tem Emanuel, tá vendo? Né? O nome Emanuel mostra que ele era realmente Deus conosco. Assim a divindade de Cristo destaca logo no começo de Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tá vendo? E Marcos capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então não é Deus. Tá? É. Quinta pergunta, Mateus capítulo 9, verso 1 a 6. Entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama.
E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E aí eles querem dizer que esse Filho do Homem aqui não é Jesus. Absurdo. Está citando o nome dele completo, em total estudo aqui. Entrando Jesus num bar, né? Eis que lhe trouxeram um paralítico num leito. Vendo a fé dele, Jesus disse ao paralítico, né? Tenha bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Aí os fariseus estão igualzinhos eles aqui, né? Mas alguns escribas diziam consigo mesmo: este blasfema. Jesus, o nome dele fala outra vez. Porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois qual é o mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Filho do homem, porque ele nasceu de mulher, mas concebido pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu não sei aonde está a cabeça dele. Eu, irmão Vinícius, eu sempre digo que essas igrejas que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles não recebem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o batismo está errado. Pai não é nome próprio, Filho não é nome próprio, só o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é pessoa, é a unção de Deus. Então, quando o batismo é em nome de Jesus, toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E depois ainda do batismo, as pessoas vão lá fora da água e o ministro, o presbítero, ou o bispo, o pastor, vai orar com imposição das mãos sobre eles, para que eles sejam ungidos pelo Espírito Santo. Então essas igrejas que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não têm essa unção, e por isso que não entendem as coisas de Deus. É muito difícil. O tema aqui é Jesus. E Jesus é o Filho de Deus. Foi Deus que o introduziu ele em nosso meio. Por isso disse o Pai em Lucas 2, 21 e 22. A Trindade, ela tira o conhecimento de muita pessoa. Tira. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes Lucas, de ser meu bem, concebido. 2, 21 e 22? Isso. Uhum. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Por isso que eu fiz a pergunta, porque minha Bíblia é completamente diferente. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Essa voz só quem ouviu foi só João Batista. Tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho prazer. Né? A ele foi dado todo o poder do seu Pai no céu e na terra. É por isso que ele tem todas as prerrogativas do nome maravilhoso, conselheiro e etc. Com isto ele pode não só perdoar pecados, como fazer curas maravilhosas. Foi o que nós mostramos aqui. A sexta pergunta está em Mateus capítulo 16 e 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Então a teimosia deles, eles querem dizer que aqui que Jesus podia perdoar pecado, e ele tinha poder de dar até a chave do céu.
Bom, eles não entendem o que significa essa chave do céu, né? De perdoar pecado e ligar ou desligar. Aqui não se trata de chave de igreja, mas no reino dos céus. No capítulo 13, no sentido da profissão cristã, uma chave representa poder ou autoridade. Isaías capítulo 22, verso 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Não era posto sobre os seus ombros toda a autoridade? Então, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E ele passou outorgou esse poder a quem? A Pedro. Né? Apocalipse 3 e 7. Quando ele E o anjo pergunta da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É Jesus. A história dos apóstolos explica e limita esta verdade. Foi Pedro que abriu a porta da oportunidade cristã a Israel no dia de Pentecoste. Está lá em Atos 2, capítulo 38 a 42. Então mostra aí a autoridade que ele deu a Pedro. Pedro teve a autoridade de dar, não só ao povo de Israel, mas vai dar aos gentios também. É o mais interessante. seja batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. 38 a 42. Está bem claro. Eu disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está vendo? É em nome de Jesus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras os testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Até o verso 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Todos quantos estavam escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Não é qualquer um. Também foi Pedro aos gentios na casa de Cornélio, em Atos 10, 34 a 48. Você veja bem, a pessoa que não entende isso aqui, por que não foi Paulo que era apóstolo dos gentios? Mas a chave foi dada a Pedro. Você vê como é interessante a palavra de Deus, né? Ele perguntou para Pedro, quem eu sou, né? Pedro. Então a revelação Pedro sabia da revelação de quem era Jesus Cristo. Então lê bem. Ele tinha revelação. 34, 48. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos.
A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu sangue. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Glória a Deus. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Aleluia. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Você vê que coisa maravilhosa. Eles receberam o dom e depois foram batizados. Né? Então, eu não preciso batizado primeiro para depois receber o dom. Pode ser. Então você veja bem como é maravilhoso as coisas de Deus, né? E o homem ainda fica criando questão. O que acontece com o mentiroso? O mentiroso, quando ele mente, ele quer convencer você da mentira dele. E você está com a verdade. E ele quer convencer que você está errado e ele esteja certo. É terrível o mentiroso. É, porque ele tem um espírito de erro, né? É, um espírito de erro. Né? Quando Jesus ia para a banda de Cesareia de Filipe, ele fez uma pergunta aos seus discípulos. Quem diz ao povo ser o filho do homem? Uns diziam João Batista, outro Elias e outros Jeremias, outros alguns dos profetas, mas Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que ele ganhou a chave dos céus, né? Do reino dos céus. Né? Ele falou que quem revelou não foi a carne. Foi o Espírito. Né? Sétima pergunta, Mateus 23 e 9. Por isso que não pode chamar Papa ou Padre. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Os versículos de 1 a 12 apresentam os ais que Cristo Jesus anunciou contra os escribas e fariseus e enfatizam de uma maneira particular o orgulho e a alta exaltação destes intérpretes da lei. Os ais é uma das críticas severas da forma de expressão de Cristo que ele usou contra estes personagens. Quando Isaías profetizou acerca do nascimento do Filho de Deus, ele disse, o governo está sobre seus ombros. E quando Jesus disse, todo poder me foi dado no céu e na terra, ele simplesmente estava confirmando as profecias do profeta messiânico Isaías, de que os nomes a eles atribuídos eram uma realidade, responsabilidade de cumprir as ordenanças do seu Pai. Daí a expressão de Mateus 23 e 9. Lê outra vez, bem. Isaías 23. Não, Mateus 23 e 9. Mas você fica aí no Novo Testamento que agora... E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Tá vendo? Então, ele, falando com a própria boca dele, o vosso Pai é aquele que está no céu. Ele estava na terra. Então, como que era dois pais? Como que era dois deuses? Se é um único Deus. Oitava pergunta, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Veja bem, ele veio ao mundo e foi introduzido pelo Pai em nosso meio para que ele salvasse o mundo dos seus pecados. Então agora eles fazem aqui essa pergunta. Era ele que conduziu Israel em todo o tempo? Claro, ele veio reinar sobre Israel. Nós já falamos aqui no estudo.
Davi também profetizou isto, só que de uma maneira um tanto mais clássico, em Salmo 118, 20, 22 e 26. 118, 20, 22 e 26. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. 26. Já li. Isso. Esta é a porta do Senhor, porque por ela entrarão os justos. Eu sou a porta estreita, como ele fala lá em Mateus, né? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, por Jesus Cristo. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Salmo 118 olha para o além da rejeição da pedra, o Cristo, para a sua exaltação final no seu reino. Ele quis ajuntar os filhos de Jerusalém, porém eles os rejeitaram, o rejeitaram. Então, por isso que ele disse, chorando, Jerusalém, Jerusalém, né? E ele estava no sopé do Monte das Oliveiras quando ele fez isso. Ele estava vivendo em Jerusalém lá embaixo. Nona pergunta, Mateus 25, 31 a 46. Isso aqui eles nem sabem o que estão falando. Mateus 25. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoecido e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Interessante isso aqui, irmão Vinícius. Eu não sei se o senhor sabe bem disso aqui. O capítulo 25, do 31 ao 46. Este veredito não é para a igreja, o senhor sabia? Mas sim para os mansos da terra. Aquele que o próprio Jesus falou não precisa abrir lá. Em Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem são estes mansos? Isaías capítulo 24, 5 e 6. Bem, Isaías capítulo 24. 5 e 6.
verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Você sabia que no livro da Ellen White, O Grande Conflito, ela não cita essa última parte do versículo, poucos homens restarão? Porque ela não entende quem é o manso, né? Zacarias 8, 20 a 23. Aí vai esclarecer. 20 a 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, e eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então é o povo, é os mansos da terra. Ainda Zacarias declara que para todas as nações e judeus, de ano em ano deve estar em Jerusalém para a festa das cabanas. Este será o castigo para os judeus por terem rejeitado a pedra angular, que é Jesus, por não aceitarem o sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Durante todo o milênio do reino de Jesus aqui na terra, terão que sacrificar carnes para entender que aquele era o Messias prometido a eles. Zacarias 14, 16 a 21. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Está vendo? Agora, esse aqui é lamentável até o que eles colocam aqui. A pergunta está em Marcos, capítulo 2, verso 28, bem. Eles dizem aqui que Jesus diz assim: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Eles dizem que essa prerrogativa é só para Deus. Tá? Deixa a Dona Santa ler. Capítulo 2. Verso 28. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A ação de Jesus do verso 1 ao 8 era altamente significativa exemplo. O que Davi fez refere-se à ocasião de sua rejeição e perseguição por Saul, né? Que está lá em 1 Samuel 21:6, não precisa bem. Jesus aqui não é tanto o Salvador rejeitado, mas sim o Rei rejeitado. E como Rei ele estava presente do Pai
ao criar todas as coisas, presente com o Pai ao criar todas as coisas, por isso ele se denominava Senhor do sábado. Não devemos nos esquecer que ele tinha toda a autoridade no céu e na terra. E lá em João 10, verso 30, ele diz, eu e o Pai somos um. Então veja bem, ele tem todas essas prerrogativas, porque o Pai concedeu a ele esse poder. E tinha o Espírito de Deus por completo. É lógico. 11ª pergunta, Marcos 5:41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, te digo, levanta-te. João 14:6. Ele diz que Jesus podia ressuscitar os mortos, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se ele é a vida, não tinha problema nenhum ele ressuscitar a menina. Tinha? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém pode fugir dessa ética. Ninguém chega a Deus senão por Jesus, né? Se ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, isto prova que ele tem vida para dar. Assim como não só curou a mulher com o fluxo de sangue, como através de sua fé ela ficou livre do seu mal, perdoados estão os seus pecados. Em 1 João 5:11, eles não examinam direito e saem contestando uma coisa que não tem lógica. Aqui em João vai mostrar. 1 João 5:11, bem. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta é a vida, e esta vida está em seu Filho. Tá vendo? Quem que é seu filho? Jesus, né? E o testemunho é esse, que Deus nos deu vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Não tem, é incrível, é difícil você até ficar julgando essas coisas, porque parece uma meninice, né? A 12ª pergunta está em Lucas capítulo 19, verso 16. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Não tem fundamento o assunto em relação ao texto. Por quê? Porque é a mesma coisa que nós pregamos agora em cima. É a mesma coisa, não vai modificar nada. 11ª pergunta, 19:31 de Lucas. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor há de mistério. Isso quando ele mandou pegar o burrinho para ele entrar em Jerusalém. Aí, aqui eles dizem que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Zacarias capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Quem que era o rei de Israel? Jesus Cristo, né? Quando um profeta profere uma profecia, jamais essa profecia deixará de se cumprir. Quanto à palavra Senhor em João 13:13, Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus disse. Eu sou. 14. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então aí ele não foi denominado como Senhor também?
Né? E ele confirmou, eu sou. Né? 14ª pergunta, João 1, 3 e 10. É tão infantil que eu citei até um texto aqui, é muito simples ver isso aqui. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. 1 Coríntios 1, 24. É. Tem que analisar quando eles falam do Espírito e quando eles falam de Jesus. Né? É. São duas coisas que tem que ser analisadas. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus. Confirmou Provérbios 28. É, entendeu? Efésios 3, 9 a 11. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, 11. segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo nosso Senhor. Não tem como fugir a ética. Colossenses 2, 2 e 3. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. De Deus, Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tá? Está nos dois. Né? O mistério de Deus em Cristo, encarnado, se fez homem à plenitude da divindade e toda a sabedoria e conhecimento divino para a redenção e reconciliação do homem com Deus. É aquela situação de Provérbios que o Senhor mesmo disse. 15ª pergunta, João 1 e verso 18. São João, né? São João. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. A oração do versículo diz: ninguém jamais viu a Deus. 2 pontos. Segue-se. O Deus unigênito, um só Deus, o seio do Pai que o revelou. Quem está no seio do Pai? O seu Filho Jesus Cristo revelado a nós. O conceito de ver a face de Deus nem sempre é o mesmo nas Escrituras. Jacó disse: eu vi a Deus face a face, em Gênesis capítulo 32 e 30, não precisa buscar. E em Êxodo capítulo 33, 28, disse a Moisés: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E Jacó disse outra vez, né? Eu vi Deus face a face. O que ocorreu é que ele lutou com o ser divino, ou seja, um anjo do Senhor, mas não com Deus. A glória de Deus, homem nenhum pode suportar. 16ª pergunta, João 5 e 19. São João 5 e 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pôde fazer coisa alguma, senão o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. O que Jesus argumentou aqui é que ele e o Pai trabalham juntos de comum acordo
O verso 18, ele diz que Deus e o seu próprio Pai. Deus é o seu próprio Pai, mas ele é o Filho e Deus é o Pai. Verso 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu, a oração está em concedeu, ao Filho ter vida em si mesmo. Nesse ponto de vista, ambos são iguais, porém concedido pelo Pai, o que Jesus tem. Por isso que ele diz, Talita, levanta-te. 17ª pergunta, João 5:21. Porque o Pai ama, pois João assim 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Acabou. O verso 26 já ficou esclarecido, porém concedido pelo Pai. Isto ocorreu com a menina Talita e com Lázaro. João 11:25. É terrível, irmão. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Acabou. Tanto É um física como desfecho espiritualmente. total. Um desfecho total. Não tem nem argumento. Em João 5:23, isto é o mesmo assunto que acabamos de argumentar. Porém, quero esclarecer, quando uma pessoa dita uma lei e as outras pessoas não cumprem essa lei, estes não estão menosprezando a lei, e sim o que editou a lei. O verso 23 é a mesma coisa. Quem não honra o Filho, menospreza o Pai que o enviou. Tá? 18ª pergunta, João 8:58. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Isso que eles acharam ruim, que diz que ele é antes de Abraão. Mas que estupidez. Existem 3 maneiras de responder essa pergunta. Primeiro, os judeus não criam que ele era o rei dos judeus, o Cristo que haveria de vir. Segundo, em João 6:33 e 35, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Declarou-lhe por Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E a terceira pergunta é por fim, o verso 58. Antes de Abraão eu sou. João capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então ele é antes de Abraão. Se ele estava no princípio com Deus, isso quer dizer que Cristo, seu Filho, estava junto do Pai, mas não era o Pai. Ambos trabalhavam de comum acordo. Eu e o Pai somos um, conforme fala em João 10:30 e Provérbio 8:22 a 31. Daí o versículo, antes de Abraão eu sou, ou seja, eu já existia, né? Então não tem como contestar esse assunto. 20ª pergunta, incorre na mesma situação. Jesus estava discutindo com incrédulos porque não criam nele como Filho de Deus. Por isso não aceitou a linguagem de Cristo. Isto para os judeus era mistério ou parábolas. Ainda mais quando Jesus disse, o Pai está em mim e eu estou no Pai. E eles pegaram até em pedra para apedrejá-lo. 22ª pergunta é João 17:10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Esta é a oração sacerdotal do sacerdote Jesus Cristo, quando ele fala, tudo que é teu é meu. Está ele falando dos homens que Deus deu a ele, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiastes, e ele tem guardado a tua palavra.
João 20, 28. Aqui que eles querem dizer que meu Senhor e meu Deus. Isso quer dizer que Cristo é Deus. Pode ler? Pode. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu Deus e Deus meu. Tomé não creu que os discípulos lhe contavam que Jesus ressuscitado esteve com eles. Ele só cria se tocasse no ferimento das mãos e ao lado de Jesus Cristo que foi traspassado. Quando Jesus apareceu após 8 dias outra vez, estava Tomé. E disse-lhe Jesus, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chegue também no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Disso Tomé estava certo, que só Deus o Pai ressuscitaria Jesus dos mortos. Hebreus capítulo 13, verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Pelo sangue. Não Do tem? concerto eterno, Então. tornou a trazer dos mortos. Uhum. Então, quando Tomé disse, Senhor meu, ele disse, Jesus ressuscitado. E quando ele disse, Deus meu, o que ressuscitou a Jesus. Por isso, é uma incógnita isso aqui, é uma parábola. Mas eles não entendem porque não tem a unção do Espírito Santo. Essa é a verdade. 22ª pergunta, Atos 3 e verso 15. Verso 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pergunta, Deus morre? Não. Só quem podia morrer era aquele que veio para esse fim, a saber, Cristo Jesus. Mas se ele não quisesse ser preso, ninguém o poderia prender. João capítulo 18 e verso 6 diz, 4 e 6. João capítulo 18, 4 e 6. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhes, a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. 100 homens. Só dele falar, sou eu, caíram para trás, 100 homens. Então, se ele não quisesse ser preso, ninguém o poderia prender, né? Quanto ao autor da vida, já mencionado isto em João 11, 25, eu quero passar um comentário agora. Nós, cristãos, temos que tomarmos muito cuidado quando queremos implantarmos nossas ideias com respeito às coisas de Deus. Pois querer modificar o que está escrito na palavra de Deus, isso é muito sério. O que está escrito na Bíblia é obra do Espírito Santo de Deus. Aí eu pergunto, quem é o homem para poder interferir nos planos de Deus? Ele é o Todo-Poderoso e o homem perante ele é como nada, e podemos exemplificar isso em Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra não há quem possa lhe deter a mão e nem lhe dizer, por que fazes? Jacó disse que viu a Deus face a face. Isto pode ser uma forma de expressão. Paulo, ao deparar com a glória do Filho de Deus no caminho de Damasco, isto já foi o suficiente para ficar cego por 3 dias. Jacó disse que lutou com Deus, também é forma de expressão, o qual pode ter acontecido é ter lutado com o anjo do Senhor.
E no momento em que o anjo lhe tocou na sua coxa, ele ficou manco de sua perna, conforme Gênesis 31, 25, verso 30. Quando foram prender Jesus no monte Getsemane, chegou e perguntaram: viemos buscar a Jesus o Nazareno. Quando Jesus disse: sou eu, caíram para trás os homens todos. Isto porque este poder foi concedido a ele pelo Pai. A Bíblia relata em toda parte que Jesus é o Filho de Deus. E não encontramos em nenhum lugar que Jesus é Deus. O grande problema são os ensinos que desvirtuam aqueles que querem aprender, e os responsáveis em levar os ensinos não são capazes de ensinar nem eles próprios. Jesus já havia falado dessas coisas em Mateus capítulo 23, verso 13 e 28. Tem seitas que não aprendem a valorizar até o dia de hoje o Filho de Deus. Pedro condenou isto e escreveu em 2 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Este Jesus que certas seitas querem que ele seja Deus, veio ao seu tempo, nasceu pelo poder do Espírito Santo de Deus, morreu por todos nós para resgatar nossos pecados. E por intermédio dele, através do seu sangue remidor, anulou a lei de Moisés toda, quando foi traspassado na cruz, dando-nos a lei da liberdade e da fé, os 10 mandamentos de seu Pai, que ele também os guardou, rompendo o muro que nos separava de Deus, para todo o que crê seja salvo. Os que continuar guardando parte da lei de Moisés é porque não aceitaram o sacrifício expiatório de Jesus e tampouco lhe deu o devido valor. Estes são os anticristos de que João falou em 1 João 4, 1 a 3. Amado, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, não sois de Deus, e já os sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. É lamentável ver e ouvir quantas falsas profecias sendo ensinadas sem responsabilidade nenhuma por falsos mestres, fazendo brincadeira com o nome de Deus e de sua palavra. É por isso que Paulo disse em Romanos 12 e 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensine, esmere-se no fazê-lo. Uns dizem que vão morar no céu, absurdo. Outros que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estes não entenderam a mensagem de Jesus. E outros dizem que Jesus morreu na sexta-feira, assim por diante. Portanto, a palavra de Deus é para ser examinada e não simplesmente lida como se lê um livro qualquer. A diferença entre um livro colegial, revista ou literatura, você lê para ficar sabendo, sem nenhum outro compromisso. Mas a Bíblia Sagrada você vai ler, examinar, parar,
aprender e seguir os seus mandos. Isto implica até em mudança de conduta. É como se passar por uma transformação. É servir a Deus, ser seu seguidor. Isto implica na tua salvação, poder ser chamado filho de Deus e irmão do Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, os homens adoram mais o carnaval, as festas, um carro importado, seu avião, seu iate, seu dinheiro, fazendas, gados, casas bonitas, do que a Deus. Ele só lembra nos momentos de angústias e sofrimento e dor. Aí ele diz, ai meu Deus. Porém a Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é tudo que o homem precisa para a sua salvação. A justiça de Deus é a sua lei e os 10 mandamentos de Deus. Quando uma pessoa quer servir a Deus, Criador de todas as coisas, ele tem que empenhar e dar tudo de si para servir a este Deus e entender que Jesus Cristo é o seu Filho amado, que deu o seu próprio sangue para nos remir de todos os pecados que nos atingem. É por isso que Paulo escreveu aos Romanos, em capítulo 8, versos 38 e 39, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É tão maravilhoso quando entendemos isso, que não queremos mais outro caminho a não ser o de servir a este Deus maravilhoso. Para finalizar, deixo-lhes o conselho mais eficaz, Salmo capítulo 1, e específico para um exemplo de cristão. Ou seja, o verdadeiro cristão tem que seguir esse exemplo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Glória a Deus. Bom, Vinícius, faz oração para nós terminarmos. Grande Deus, sabemos que é somente pela revelação de sua palavra que chegaremos ao conhecimento do reino, Senhor. Pedimos então essa unção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, Vinícius,